Saudações, sejam muito bem-vindos. Esse é o Vale Concurso. Para você que não nos conhece, acesse nosso site valeconcurso.com.br. Estamos com um trabalho muito interessante, focado na aprovação de novos servidores públicos. Estaremos aí adiantando, inclusive, algumas matérias que podem cair nos próximos concursos públicos, bem atualizada, pacote anticrime. Então acompanhe nosso site, deixa a sua inscrição, deixa o seu like e vamos acompanhar aqui na correção de exercício de Direito Penal Militar. Meu nome é Oséias de Moura, sou professor da matéria de Direito Penal Militar, sou sargento da Polícia Militar de Minas Gerais e estaremos aí passando essa matéria de Direito Penal Militar e nesse momento estaremos corrigindo para aqueles que já adquiriram nosso material, estão acompanhando aí a correção dos exercícios da primeira parte de Direito Penal Militar, aplicação da Lei Penal Militar, artigo 1º ao artigo 8º. Você que não adquiriu ainda, adquira e depois assista novamente essa aula que você estará muito mais inteirado da matéria. Os alunos que já estão nos acompanhando já deverão ter feito esses exercícios que eu estarei passando aqui e estarão só corrigindo comigo aqui, nós estaremos só debatendo esses exercícios. Então vamos comigo aqui. Como eu disse, artigo 1º, artigo 8º, exercício número 1. No que se refere ao conflito de leis no tempo, segundo o Código Penal Militar, a lei posterior que favoreceu o agente aplique-se retroativamente. Correto. Né? A lei posterior, essa é a exceção. A regra é a retroatividade da Lei Penal Militar, mas tem exceção que quando ela beneficia o réu, ela pode retroagir, salvo quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Aí está errado. Está errado na questão aqui, é que ela ainda que já tenha ocorrido sentença condenatória e recorrível, ela ainda retroage para beneficiar o réu. Então isso está errado. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, permanecendo vigente, entretanto, a sentença irrecorrível. De novo, sentença irrecorrível proferida com alicerce à lei anterior. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ok, abolício crimes, ocorre aqui a abolição do crime, mas esse abolício crime também vai afetar aquela sentença que já foi transitada e julgada, então também está errado. Para se reconhecer a norma mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Está correto, isso é a letra da lei. Dê uma olhada lá no artigo 2º do Código Penal Militar. Eu trabalhei isso com os senhores na aula, falei que o juiz não pode mesclar as normas. Então, duas normas, ele não pode pegar duas normas, pegar o que é mais benéfico em uma, o que é mais benéfico na outra, mesclar e criar uma terceira norma. Ele estaria fazendo uma terceira norma e isso é papel do legislativo. Quem pode criar norma é o Poder Legislativo. Ao Judiciário não cabe criar uma norma. Então, o juiz, o que ele deve fazer na prática é fazer uma ficção. Ele aplica uma norma, depois aplica outra e ao final verifica qual é a mais benéfica ao réu. Então ele vai aplicar essa que for a mais benéfica. Então essa C está correta. A orientação consolidada reconhecendo a possibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal castrense. Isso está errado, já falei, não pode, o juiz não pode mesclar as normas, porque ele estaria criando a terceira norma, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Então aí o correto seria marcar a letra C do nosso exercício. Questão 2. Para efeitos da Lei Penal Militar, consideram-se território nacional por extensão, as aeronaves brasileiras onde quer que estejam, desde que sejam de propriedade das Forças Armadas. Ele coloca então que só poderá, porque desde que seja de propriedade das Forças Armadas. Eu já falei com os senhores aí nas aulas, que nos acompanham, que não é somente propriedade das Forças Armadas. Será considerado território nacional por extensão qualquer aeronave brasileira, ainda que particular, desde que esteja sob comando militar. Qualquer embarcação que esteja sob comando militar ou serviço militar será considerado território nacional por extensão. Então, a 1 está errada. A 2, praticado o delito no momento da conduta ou do estado. Então, será considerado praticado o delito no momento da conduta ou do estado, diferentemente do estabelecido no Código Penal. Qual é a teoria que ele está trazendo para nós aqui? Conduta ou resultado está trazendo a teoria mista ou da ubiquidade.
Não é essa a teoria que o nosso Código Penal Militar adotou. Nosso Código Penal Militar adotou que o tempo do crime será o momento da conduta. Então será considerado praticado o delito penal militar o momento da conduta. Teoria da atividade. Então essa 2 está errada. Será considerado navio toda embarcação sob comando militar. Simples, né? Já até trouxe aqui em cima. Então, toda embarcação sob comando militar, ela será considerada. Está correta, a 3 está correta. A 4 nós não tratamos, e ela não está aí dentro do artigo 1º ao artigo 8º. Mas eu só trouxe essa questão aqui para mostrar que só com o conhecimento do artigo 1º ao artigo 8º, só com o que a gente já passou até o momento, era possível fazer essa questão. Por quê? Esse tipo de questão é a melhor questão que pode cair no concurso aí para o candidato. Porque se ele tiver dúvida em alguma ali, depois ele consegue eliminar. Apenas 1 e 3 está errado, a gente sabe que a 1 está errada, mas a 3 é que está nos tratando aí sobre o navio, que é sob comando militar, e ela está correta. Então essa não é. Apenas a 1 está correta, a 1 está errada. Como nós dissemos aqui, não precisa ser de propriedade da Força Armada, a embarcação ou a aeronave. Apenas 1, 2 e 4 estão erradas. Vamos deixar isso aqui e vamos para a próxima. Apenas a 4 está correta? Nós dissemos aqui que a 3 está correta. Então a opção correta aí era a letra C. Olha só, esse tipo de questão é o tipo de questão que no concurso você tem que focar para acertar. Não pode errar. Você tem que atentar. Quando eu peguei essa questão na internet, para colocar professores aqui, eu vi outras pessoas formulando essa questão, eu vi pessoas que tinham tanta certeza dela, que na hora que vieram para fazer essa questão, não leram, por exemplo, o que estava trocado aqui. Errada, correto, errada, correto. Então atentem-se para isso também. Atentem-se. Se você tiver errado isso aí ao confeccionar essa questão, pode ficar mais atento, começa a circular se for o caso. Tem pessoas, cada um segue uma estratégia no concurso público. Eu sempre gostei de circular. Marque a correta, marque a errada, né, salvo. Eu sempre gosto de circular esse tipo de termo. Mas esse tipo de questão aqui, nosso candidato do Vale Concurso não vai errar. Porque a gente está passando esse tipo de dica sempre. Questão 3. Tício comete um crime durante a vigência de uma lei temporária. Lei temporária e lei excepcional, nós tratamos aqui, são uma exceção para a regra da questão da retroatividade, da irretroatividade da lei penal. Nós temos a regra aí da retroatividade. Essa regra, a lei penal ela pode retroagir para beneficiar o réu, porém, no caso da lei excepcional e da lei temporária, essas leis elas têm o fenômeno da ultratividade. Tratei isso com os senhores aqui. Então, uma lei temporária que em 2016 estava vigente, um agente pratica esse delito na época de sua vigência, essa lei ela terá o fenômeno ultrativo na hora da sentença, ainda que em 2018 ela será aplicada. Então é isso que a nossa questão vai tratar. A citada lei agravava a pena ao fato praticado por Tício. Então está falando que essa lei ela é temporária, ela na época do julgamento ela não estava mais em vigor, olha só. E aí, aqui tá em vigor então, ela é mais favorável, porque essa que estava gravando. Aplique-se a nova lei ou aplique-se a lei temporária? É isso que ele está te perguntando. Então, assinar a alternativa correta. A lei temporária, embora decorrido o prazo de sua duração, aplique-se ao fato praticado durante sua vigência. Está correto. Qual seria o sentido do legislador criar uma lei temporária se ao ser julgado esse agente, essa lei provavelmente não estará em vigor? Você tem, por exemplo, o caso das Olimpíadas. Vamos supor que o Brasil cria uma lei, o Poder Legislativo cria uma lei punindo com maior rigor crimes cometidos dentro de estádios durante as Olimpíadas. Aí o agente vai ser julgado em 2018, quando essa lei não está mais em vigor. Aí ele vai ser beneficiado? Qual foi o sentido da lei? Qual que era a aplicação? Para que criar uma lei que nós sabemos que o nosso Poder Judiciário não vai conseguir aplicar a tempo, não vai conseguir, dentro do prazo ali do devido processo legal, aplicar essa lei? Então não teria sentido. Então a correta é a letra A. Mas vamos fazer o resto aqui para a gente conseguir também fazer por eliminação, para ter certeza de que, olha, eu entendi essa matéria, eu sei o que não é e o que é certo aqui. A lei temporária não poderá ser aplicada após ultrapassar o seu período de vigência.
Claro que poderá, é exceção. Por isso que a lei traz taxativamente, essa é a exceção. A lei temporária só poderá ser aplicada se mais benéfica ao réu? Como já disse, não faz sentido. Na época do julgamento, deve-se observar a lei mais benéfica ao réu? Também não faz sentido, como já disse. Deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento, independente se mais grave ou não ao réu. Ele está dizendo para a gente que não existe exceção. E não é isso que nós vimos. Existem exceções. Existe exceção da retroatividade, existem exceções da ultratividade e existem exceções para os dois, para aplicar tanto a ultratividade quanto a retroatividade, como nós tratamos desse assunto aí na nossa aula. Então a opção correta é a opção A. Tenho certeza que os alunos do Vale Concurso acertaram essa questão, porque essa questão é uma questão fácil. Essa é uma questão fácil. Mais fácil ainda é essa. Mais fácil ainda é essa. Não tem como ninguém errar essa questão. Eu acho que até quem não entende direito penal militar não erra essa questão. Mas você tem que tomar cuidado numa questão dessa aqui, é de desconfiar, porque ela está fácil demais. No caso aqui é realmente ter certeza. Ele é o título do meu artigo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O título do artigo é o princípio da legalidade. Então o correto aqui, a letra A, princípio da legalidade. Princípio da culpabilidade? Claro que não. Princípio da proporcionalidade? Princípio da ofensividade? Princípio da adequação social? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo, que o nosso foco é o concurso específico, não é formar ninguém aqui em bacharel direito. Eu tenho certeza que alguns nunca nem ouviram falar de alguns princípios como esse. Uma outra dica que eu deixo aqui para concurso público é não marque uma opção que você não viu. Você está na dúvida, nunca vi esse termo. Tem gente que é assim, né? Eu nunca vi, deve ser essa, porque eu não estudei. Então não marque. Marque aquela opção que você viu. A gente tratou aqui do princípio da legalidade. Então, a letra A. Questão 5. O direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes desse. Olha, nós trabalhamos o princípio da reserva legal lá no artigo 1º, junto com o princípio da anterioridade da lei penal militar. Então, o princípio da reserva legal, que vem nos falar que, por exemplo, só o poder legislativo pode criar uma norma penal. Não pode ser criada norma penal militar, por exemplo, através de MP, de medida provisória, que é feito pelo presidente da República. Então, o princípio da legalidade, o princípio da ultratividade da lei penal militar e o princípio da territorialidade. Territorialidade tem alguma coisa a ver com isso aqui? Vamos para a segunda, olha só. Princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade e o princípio da extraterritorialidade, de novo, trazendo aqui questões de território, que nos faz confiar o que tem a ver territorialidade com o princípio da reserva legal. Então, vamos para a letra C. O princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Olha só, o princípio da anterioridade da lei penal, a gente até tratou ela junto com a reserva legal. Os dois aí, para algumas doutrinas, esses dois princípios são espécies do gênero princípio de legalidade. A anterioridade penal tem tudo a ver com o princípio da reserva legal. O princípio da irretroatividade da lei penal tem tudo a ver. Por quê? Quando você fala da anterioridade aqui, olha só, você precisa, para um agente ser punido, para um agente ser condenado, precisa que o fato seja praticado posteriormente à criação dessa norma. Ela tem que ter já a vacatio legis, já tem que estar em vigor. Esse agente já tem que ter oportunidade, já tem que ter conhecido que aquele fato é tido como crime na sociedade. Então, a anterioridade, o princípio da retroatividade da lei penal, por exemplo, você não pode surpreender esse agente após ele cometer o fato, fazer uma lei penal que seja mais grave aquele fato e puni-lo com essa lei mais grave. Então, tudo isso tem a ver com a reserva legal. E o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu, que é a exceção da retroatividade. Então, essa está certa. Vamos para a última aqui. O princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional. Olha só, lei excepcional, senhores. Lei excepcional, você está dizendo que você vai fazer uma lei só para aquele cidadão? Só para aquela situação? Você o direito penal, ele não funciona assim.
Então você tem aqui o princípio da retroatividade, que não é o princípio, a regra é irretroatividade da lei penal. Você tem o princípio da lei excepcional, que também não enquadra, e o princípio da legalidade, que está sim, mas o resto está errado. Então o correto aqui é a letra C. Questão 6, nossa última questão. Acesse lá no nosso site, se você quiser acompanhar mais. Para aqueles que são alunos aí do Vale Concurso, terão acesso mais a outras questões. Nós daremos continuidade aqui em outras questões. Entraremos agora no artigo 9º, questões do artigo 9º que sempre caem em concurso que tem direito penal militar. Artigo 9º é o coração do Código Penal Militar. Então você que ainda não é cliente do Vale Concurso, acesse o site, veja lá, estamos com excelentes promoções. Venha fazer parte do nosso time, tenho certeza que você não se arrependerá. É um investimento muito pequeno, perto daquilo que te espera. Quanto ao lugar do crime, segundo o Código Penal Militar, adota-se a teoria da ubiquidade para os crimes omissivos e comissivos nos modos estabelecidos pelo Código Penal? Olha, a teoria da ubiquidade, ela aplica-se aos crimes omissivos no Código Penal Militar, mas não aos crimes comissivos, mas não aos crimes omissivos. Os crimes omissivos é aplicado à teoria da atividade, que é onde deveria se dar aquela conduta. É onde o agente deveria ter praticado aquela conduta. Então, na omissão de socorro, será considerado o lugar do crime onde o agente deveria ter socorrido aquela pessoa. Então, não é a teoria da ubiquidade, não é o resultado. Vamos supor que ele deixa de socorrer essa pessoa venha morrer a 3 km em um hospital. O local, o lugar do crime é aquele onde deveria ter o agente socorrido essa vítima. Então, essa questão está errada por isso. Adota-se a teoria da ubiquidade, sim, para os crimes comissivos, não para os crimes omissivos, nos modos do Código Penal. Aplica-se ao crime comissivo a teoria da ação ou atividade. Olha só, pois se considera o lugar do crime somente aquele em que a ação criminosa produziu o resultado. Ele está sendo contraditório. Por quê? Aplica-se ao crime comissivo a teoria mista, como nós já vimos, mas aqui ele está falando para você, olha só, que a teoria da atividade, ele começa falando de teoria da atividade e termina com a teoria do resultado. Então, a própria opção aqui está contraditória, essa aqui é aquela fácil de eliminar, então não é ela. Adota-se ao crime omissivo a teoria da ubiquidade, aqui você já poderia parar, né? Como eu já disse. Ao crime omissivo adota-se a teoria da atividade. Mas vamos lá. Adota-se a teoria da ubiquidade, pois se considera o lugar do crime aquele em que a conduta omissiva produziu o resultado. Também contraditório, porque se é da ubiquidade, então deveria ser produziu o resultado e onde se dera as condutas. Mas não é isso que ele está te falando aqui. Vamos para a letra D. Nos crimes omissivos, adota-se a teoria da ação ou atividade, correto, pois o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. É o exemplo que eu dei aqui da omissão de socorro, onde o agente deve praticar essa atividade omissiva, que será considerado o lugar do crime. Então, senhores, é uma questão que você conseguiria fácil eliminar duas opções. Você ficaria na dúvida aqui da ubiquidade para os crimes omissivos e comissivos, mas você, se tiver assistido a nossa aula no Vale Concurso, vai lembrar que eu falei que o omissivo aplica a teoria da atividade. Então é isso aí. Eu agradeço a participação dos senhores aqui. Espero contar com os senhores lá no nosso curso, Vale Concurso. Estaremos dando todo esse apoio. Aqueles que já estão fazendo o curso, já tem lá o meu Instagram. Se tiverem dúvida em algum exercício que quiser debater, alguma questão, ou então da matéria que foi passada, acessem lá, entrem em contato comigo ou com alguém da administração do Vale Concurso. Tem um e-mail, tudo disponível lá para você. E nós estaremos respondendo o mais rápido possível. Fiquem com Deus, até a próxima.